cheira maravilhosamente, querida. Já está quase pronto para você. Mal posso esperar. O sol já se punha atrás das montanhas distantes quando Caleb Harper finalmente chegou ao vale que um dia havia sido todo o seu mundo. O céu ardia em tons profundos de laranja e carmesim, lançando longas sombras sobre a terra tranquila que ele não via há quase 8 anos. A estrada era a mesma trilha poeirenta que ele percorria quando jovem. No entanto, tudo parecia diferente agora. A guerra, as perdas e a solidão haviam sulcado linhas profundas em seu rosto, e o peso dos anos pesava sobre seus ombros. Seu cavalo se movia lentamente sob ele, cansado da longa jornada, mas Caleb mal percebia. Sua mente estava em algum lugar entre o passado e o presente. A velha cabana apareceu no fim da trilha bem quando os últimos raios de sol se apagavam. Estava exatamente onde ele se lembrava, paredes de madeira envelhecida, uma cerca torta e o mesmo carvalho alto ao lado da varanda. Mas algo era estranho. Um fino fio de fumaça se enrolava suavemente pela chaminé. Caleb franziu o senho, puxando levemente as rédeas. Ninguém morava lá desde que seus pais haviam falecido. Ele havia deixado o lugar vazio quando partiu, acreditando que talvez nunca voltasse. No entanto, agora o fogo aceso contava uma história diferente. Alguém estava lá. Caleb desmontou devagar, suas botas crocitando contra o cascalho. Sua mão repousou instintivamente perto do revólver ao seu lado enquanto se aproximava da varanda. As tábuas de madeira rangeram suavemente sob seu peso. De dentro da cabana vinha o leve tinido de pratos e o aroma quente de comida sendo preparada. Comida de verdade, rica e reconfortante, o tipo que pertencia a um lar, não a uma fogueira em uma trilha solitária. Por um momento, Caleb simplesmente ficou parado, sem saber se devia bater ou ir embora. Então a porta se abriu antes que ele pudesse decidir. Uma jovem mulher estava lá, emoldurada pelo brilho quente da luz de lanterna atrás dela. Ela não devia ter mais de 20 anos. Seu cabelo escuro estava frouxamente preso sob um lenço simples, e seu vestido era simples, mas limpo. Mas o que mais chamou a atenção de Caleb foi a expressão tranquila em seus olhos, como se ela o estivesse esperando o tempo todo. Ela o estudou em silêncio por um momento antes de falar. Você deve ser Caleb Harper, ela disse suavemente. A testa de Caleb se franzou em confusão. E quem seria você? Ele perguntou com cautela. Em vez de responder diretamente, a moça se afastou e abriu a porta mais amplamente. Você deveria entrar, ela disse. O jantar está pronto. O calor da cabana envolveu Caleb assim que ele entrou. O fogo no fogão crepitava suavemente, e a mesa de madeira no centro do cômodo estava posta com uma refeição completa: pão fresco, carne assada, feijão e batatas fumegantes. O cheiro sozinho fez seu estômago se contrair de fome. Havia anos que ele não via uma mesa assim esperando por ele. A misteriosa moça se movia silenciosamente pelo cômodo, colocando mais um prato como se tudo fosse perfeitamente normal. Caleb a observava com cuidado, ainda tentando entender o que estava acontecendo. Você ainda não me disse quem é, ele falou. A moça ergueu os olhos com um pequeno sorriso. Meu nome é Emily, ela respondeu. E eu tenho cuidado deste lugar. Caleb se recostou ligeiramente, cruzando os braços. Cuidando para quem? Emily encontrou seu olhar com firmeza. Para você. As palavras ficaram suspensas no ar por um momento. Caleb sentiu uma estranha mistura de desconfiança e curiosidade. Isso não faz muito sentido, ele murmurou. Emily simplesmente apontou para a cadeira do outro lado. Sente-se, ela disse gentilmente. Você viajou muito. E, de alguma forma, apesar de todo o instinto dizendo para questionar tudo, Caleb obedeceu. Ele se sentou devagar, os olhos ainda fixos nela. Enquanto começavam a comer, o silêncio entre eles parecia estranhamente confortável. Caleb percebeu algo surpreendente ao dar sua primeira garfada. Tinha gosto de lar. Não apenas boa culinária, mas o tipo de calor que ele quase havia esquecido que existia. Ele comeu em silêncio no começo, mas eventualmente as perguntas começaram a surgir. Como você encontrou este lugar? Ele perguntou. Emily deu de ombros levemente. Eu estava passando pelo vale meses atrás. A cabana estava vazia, mas parecia solitária. Decidi ficar por um tempo. Caleb ergueu uma sobrancelha. Você simplesmente decidiu morar na casa de outra pessoa. Emily sorriu levemente.
não de outra pessoa. Sua. Algo na calma confiança dela o incomodou. No entanto, ele não podia negar que a cabana estava melhor do que havia estado em anos. O chão estava varrido, as prateleiras organizadas e a lenha do lado de fora estava cuidadosamente empilhada. Quem quer que fosse essa moça, ela havia trabalhado duro para restaurar o lugar. Após o jantar, Caleb se recostou em sua cadeira e a estudou novamente. Você ainda não me disse o porquê, ele disse baixinho. Emily hesitou por um momento, depois se sentou do outro lado dele. A luz tremeluzente da lareira dançava sobre seu rosto enquanto ela falava. Porque alguém uma vez salvou minha vida, ela disse. A expressão de Caleb se contraiu levemente. E o que isso tem a ver comigo? Emily olhou diretamente em seus olhos. Tudo, ela respondeu. Caleb tentou se lembrar. Seus anos na estrada haviam sido preenchidos com inúmeros rostos e histórias. Pessoas vinham e iam como sombras na poeira. Mas o rosto de Emily não lhe dizia nada. Não me recordo de tê-la conhecido, ele admitiu. Emily assentiu lentamente. Você não se lembraria, ela disse. Eu era apenas uma menina assustada escondida atrás de uma carroça quando você chegou àquela cidade naquela noite. A memória voltou lentamente para Caleb. Uma pequena cidade de fronteira, um grupo de bandidos causando confusão. Ele havia intervindo, mais por instinto do que por heroísmo, e os expulsou. Havia sido apenas mais um dia em uma vida repleta de batalhas demais. Mas para outra pessoa, claramente havia significado algo muito maior. Era você? Caleb perguntou baixinho. Emily assentiu. Depois daquela noite, minha vida mudou. Ouvi seu nome uma vez. Apenas uma vez. Eu o lembrei. Ela fez uma pausa, olhando ao redor da cabana. Anos depois, quando passei por este vale e vi o nome gravado na velha caixa de correio, soube que tinha de ser o mesmo Caleb Harper. O cômodo ficou em silêncio novamente. Caleb sentiu algo desconhecido se agitar dentro dele. Algo que não sentia havia anos. Gratidão, admiração, talvez até esperança. Emily se levantou e começou a recolher os pratos, cantarolando suavemente enquanto trabalhava. Caleb a observou em silêncio, percebendo como a cabana parecia diferente agora. Pela primeira vez desde que retornou, o lugar não parecia mais vazio. O fogo ardia mais quente, as paredes pareciam menos solitárias, e a presença tranquila dessa misteriosa moça havia preenchido o espaço com vida. Por fim, Emily se virou para ele com um sorriso gentil. Você deveria descansar, ela disse. Você está em casa agora. Mais tarde naquela noite, Caleb sentou sozinho na varanda, olhando para as estrelas acima do vale. O mundo havia sido cruel com ele por tanto tempo que ele havia quase esquecido que a bondade ainda podia existir. No entanto, de alguma forma, essa inesperada moça havia entrado em seu lar abandonado e transformado o lugar em algo vivo novamente. Pela primeira vez em anos, Caleb Harper não se sentia mais como um fantasma errante. Ele se sentia como um homem que finalmente havia chegado em casa. E às vezes, tudo o que é preciso é uma pessoa misteriosa, um ato inesperado de bondade e um jantar quente esperando junto ao fogo para mudar uma vida para sempre.